vamos conectar a física com a escola matriz, certo? Hoje vamos analisar o gráfico do espaço em função do tempo do movimento uniformemente variado. A equação do espaço em função do tempo desse movimento é uma equação de segundo grau em relação ao tempo. Toda equação de segundo grau, quando eu coloco no plano cartesiano, dá uma arco de parábola, certo? Vamos analisar essa parábola. A parábola ou tem a concavidade voltada para cima, o arco com a bocona voltada para cima, ou tem o arco com a bocona voltada para baixo, certo? Quando é voltada para cima, a aceleração desse movimento é positiva. Quando a boca da parábola é voltada para baixo, a aceleração é negativa. E tem um jogo de sinal para saber se o movimento é retrógrado ou progressivo. Então vamos lembrar, quando a velocidade for positiva, o que quer dizer isso? Que o móvel está andando no sentido das posições maiores, está assumindo posições de valores maiores, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Quando está assumindo posições de valores menores, a velocidade é negativa e o movimento é retrógrado. Então vamos analisar esse gráfico. Começa com o espaço inicial, um S0. O móvel está assumindo posições de valores maiores, até chegar num ponto que o gráfico inverte o sentido. Até esse ponto, o móvel, para inverter o sentido, precisa parar. Não pode ir em movimento, a velocidade precisa ser zero. Então, o móvel está assumindo valores menores de espaço. Então, até a velocidade ficar zero, o movimento é retrógrado, certo? Se é retrógrado, vamos ver a aceleração. Retrógrado, a velocidade é negativa e a aceleração, no caso desse gráfico, é positiva. Então, sinais diferentes de velocidade e aceleração, o movimento é retardado, é retrógrado e retardado até chegar na velocidade zero, certo? Tem jogo de sinal. Quando o sinal da velocidade e aceleração forem iguais, aceleração positiva, velocidade positiva, aceleração negativa, velocidade negativa, sinais iguais, o movimento é acelerado. Sinais diferentes de velocidade e aceleração, o movimento é retardado, certo? Então, nesse primeiro parte do gráfico, antes ele inverter o sentido de movimento, o movimento é retrógrado porque a velocidade é negativa e é retardado porque a aceleração sendo positiva durante todo esse movimento e a velocidade negativa, sinais diferentes, retardado, certo? Depois que ele inverte o sentido do movimento, acontece que, nesse espaço que ele inverte o sentido de movimento, o que acontece com o móvel? Ele vai assumindo, conforme o tempo está passando, posições de valores maiores. Se está assumindo posições de valores maiores, o movimento é progressivo, velocidade é maior que zero. Vamos ver o joguinho de sinais. Velocidade positiva, aceleração positivo, o movimento é acelerado. Então, nesse gráfico, com a concavidade voltada para cima, o que acontece? Vamos repartir esse gráfico no meio. Até ele inverter o sentido do movimento, assume posições menores, velocidade negativa retrógrada, e ele está brecando. Por quê? Velocidade negativa e aceleração positiva têm sentido contrário, então o movimento é retardado. Depois, quando inverte o sentido do movimento, assume posições maiores, ele é progressivo, velocidade positiva. E se a aceleração nesse movimento é positiva, sinais iguais, acelerado. Vamos ver quando a concavidade é voltada para baixo. Tem uma posição inicial do movimento e vai assumindo valores maiores. Então, até
No pico dessa parábola, a velocidade fica zero. O que acontece? Se está assumindo posições de valores maiores, ele é progressivo, velocidade positiva. Se a concavidade está voltada para baixo, a aceleração é negativa nesse gráfico. Velocidade positiva, aceleração negativa, esse pedaço do movimento é retardado, certo? Depois, quando ele inverte o sentido do movimento, ele vai assumindo posições de valores menores. Ele está se aproximando da origem da trajetória, não do movimento, da trajetória. Então, a velocidade é negativa e o movimento é retrógrado, certo? Se durante todo esse movimento, que a concavidade da parábola é voltada para baixo, a aceleração é negativa, vamos analisar esse pedacinho. Velocidade negativa e aceleração negativa, sinais iguais de velocidade e aceleração, o movimento é acelerado. Então, nesse pedacinho, a velocidade é negativa, é retrógrado, e o movimento é acelerado, porque o sinal de velocidade e aceleração são iguais, certo? Gostou? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Mais ou menos, filho. Não é como eu queria.